Glória a Deus, graça e paz, família. Aleluia, você pode se assentar, tome assento. Se você estiver sentado perto de alguém que você possa tocar, diga para ele: é muito bom estar com você aqui. Nós estamos vivos, glorifica Jesus por isso. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos ao mês de dezembro, mês da sabedoria. Deus está nos ferramentalizando para que possamos viver um 2021 cheios da sabedoria e debaixo da vontade dEle, amém? Usufruindo de todos os benefícios da graça de Deus sobre nossas vidas, amém, amados? Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer nessa noite é entender sobre sabedoria, amém? Você está lendo o livro de Provérbios, cada dia um capítulo. Eu creio que você está usufruindo daqueles conselhos maravilhosos, ok? E a gente precisa entender que Deus, Ele quer nos suprir de todas as maneiras, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento da sua vontade, amém? Então se prepare, porque nós vamos falar primeiramente sobre sabedoria, e depois nós vamos falar sobre como adquirir sabedoria financeira. Por que nós estamos trabalhando esse primeiro tema, da sabedoria, agora no início do mês? Porque, queridos, às vezes o que nos falta não é recursos, não são recursos, desculpe. Às vezes o que nos falta é sabedoria para lidar com aquilo que Deus nos dá. Porque muitas vezes nós recebemos milagres maravilhosos, mas como os nossos princípios não estão alinhados com as Escrituras, nós utilizamos aquilo que é milagre para Deus nos tirar de uma situação e utilizamos aquilo para suprir as nossas carências. Mas você não é assim, no nome de Jesus. Você é uma pessoa que o Espírito Santo tem curado, e eu tenho a certeza que essa noite será uma noite de resposta, será uma noite de bênção no nome de Cristo Jesus, amém? Você que está em casa, eu quero que você compartilhe no Facebook, coloca lá. Existem pessoas que precisam de sabedoria. Nós estamos vivendo tempos difíceis para o mundo, mas Deus vai nos dar sabedoria para caminharmos debaixo de toda a provisão, de todo milagre que já está preparado para nós para o ano de 2021, e aqueles que creem digam amém. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado por esse mês. O mês de dezembro é o mês da sabedoria, e nós estamos aqui com o coração aberto para que o Senhor fale. Nós pedimos que toda a resistência do nosso coração, todo sofisma, Senhor, que tente se levantar contra o conhecimento, contra a revelação, contra a sabedoria de Cristo, caia por terra no nome de Jesus. Nós oramos para que essa noite seja uma noite onde o Senhor nos direcione, nos potencialize, para que possamos viver a Tua vontade de uma maneira linda e sobrenatural. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos falar primeiramente sobre sabedoria, ok? E depois a gente vai trabalhar a questão da sabedoria financeira. E por que nós vamos falar primeiramente a respeito de sabedoria? Porque nós precisamos entender que o conceito de sabedoria no grego é diferente do conceito de sabedoria na cultura judaica. Quando nós falamos de sabedoria, de acordo com o conceito grego, fala-se de conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais conteúdo eu tenho, eu sou declarado sábio. Na cultura judaica não é assim. Sabedoria na cultura judaica fala de como você leva a sua vida. A maneira como você conduz a sua vida determina se você é um tolo ou se você é um sábio, ok? E a nossa sociedade, ela é extremamente influenciada pela mentalidade grega. Então, quando as pessoas falam de sabedoria, elas falam: olha, você precisa estudar muito, você precisa adquirir o máximo de conhecimento possível. E quantas pessoas nós conhecemos que são extremamente estudadas, conhecem muita coisa, mas são extremamente idiotas? Amém? Por quê? Porque o que vai nos fazer sermos eficazes naquilo
que nós desejamos viver, naquilo que conhecemos como sendo a vontade de Deus, não é o conteúdo, mas o quanto aquilo impactou a sua vida, o quanto aquilo lhe transformou e lhe fez em uma pessoa coerente. Amém? Então vamos lá. Então a gente já definiu aqui que a diferença do conceito da Grécia de conhecimento é: quanto mais adquiro conhecimento, mais sábio eu sou. No conceito judaico, a maneira como eu levo a minha vida determina se eu sou sábio ou se eu sou alguém tolo. Amém? No livro de Provérbios, se você está fazendo essa leitura, fala exatamente de como você vai lidar com a sua vida. Se você está lendo os capítulos, ali existem conselhos de como uma pessoa pode levar a sua vida de uma maneira sábia. E o interessante é que quando nós lemos o livro de Eclesiastes, Eclesiastes fala exatamente sobre sabedoria, mas qual é o oposto de sabedoria de acordo com o livro de Eclesiastes? Quem sabe? Qual é o oposto da sabedoria dentro do livro de Eclesiastes? O que o pregador mais fala lá em Eclesiastes? Tudo é vaidade. Então, o que é vaidade? Por muitos anos, as pessoas diziam que vaidade é quando eu me arrumo muito, é quando eu tenho um cuidado excessivo a respeito da beleza, mas vaidade no contexto bíblico quer dizer: tudo é vazio quando Deus não está no centro. Amém? Então o que é vaidade no conceito bíblico? É o que, gente? Tudo é vazio quando Deus não está no centro. Então nós podemos ver que às vezes, por falta de conhecimento, a nossa vida está sendo esvaziada daquilo que Deus deveria fazer, que era ser o centro das nossas decisões, o centro de tudo que nós tomamos como prioridade na nossa vida. Então, em nome de Jesus, que você hoje seja sábio, amém? E ser sábio é conduzir a vida de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o seu propósito para nós e para o mundo. Diga comigo: eu tenho uma relevância enorme para o mundo, para a sociedade. Você precisa compreender isso. A sua vida cristã não se resume a você. Quando Deus lhe chamou, o desejo de Deus era impactar a sua vida, transformar a sua vida, para que a sua vida servisse de resposta para a vida de outras pessoas. É tolice a gente achar que ser crente, ser cristão, é apenas vir aos cultos nos dias de domingo, participar das reuniões de discipulado, ou participar de células. Queridos, isso é tolice. Nós precisamos entender que tudo isso faz parte, mas se essas coisas não trouxeram impacto à nossa vida, se essas coisas não servirem de instrumento para que o Espírito Santo nos conduza a uma vida de sabedoria, é religião. Amém? E o que é religião, gente? É tudo que eu faço onde Deus está fora da centralidade. Amém? Então, no nome de Jesus, você hoje vai receber uma unção sobrenatural de sabedoria. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz para essa igreja. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. Amém? Nós precisamos, amados, viver a nossa vida com muita atenção. Uma das coisas que você precisa compreender é que quando você entregou a sua vida para Cristo, ela não pertence mais a você. Você não pode mais conduzir a sua vida a partir das suas carências, a partir da sua vontade, a partir daquilo que você acha. O Espírito Santo quer lhe ajudar nessa condução. O Espírito Santo quer fazer de você uma pessoa sábia. E olha o que diz aqui, em Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante a quem, gente? Aos insensatos. Eu preciso compreender que Deus me chamou para ser um exemplo de sabedoria, para que o entendimento da vontade de Deus
se concretize na minha vida, seja tangível, e as pessoas que convivem comigo, elas possam desejar a Deus, porque eles têm visto como Deus é bom na minha vida e na sua. Amém? E aí a Bíblia diz assim, ó: mas andai em sabedoria. A palavra no grego para sabedoria é sofia. E sofia não é somente conhecimento humano. Pode ser conhecimento humano, mas também é conhecimento espiritual. Então diga comigo, sofia, conhecimento. E conhecimento espiritual fala de revelação. E vamos lá, vamos continuar lendo. Versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então entendamos uma coisa: nós não podemos viver a nossa vida de maneira descuidada. Nós precisamos compreender que a nossa vida, ela precisa produzir resposta para o mundo. O mundo tem expectativa de olhar em nós e dizer: olha, o que ele prega faz sentido. Amados, um grande problema que nós enfrentamos hoje é que o evangelho na vida de muitas pessoas não faz sentido. Quando nós buscamos, olha, aonde está aquilo que a Bíblia diz em você? As pessoas não conseguem perceber, as pessoas não conseguem tocar. E uma das coisas que me impacta por demais é quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a dizer: arrependei-vos. E não havia nada diferente nisso. Por quê? Por que não havia nada diferente? Porque João Batista já pregava sobre arrependimento. Mas Jesus trouxe algo, um adicional que era tremendo. Ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ou porque é chegado o reino de Deus. O que era o reino de Deus estar próximo? Não era algo que estava chegando, era algo que era tangível, era algo acessível. Quando as pessoas têm contato conosco, elas precisam ter contato com o reino de Deus, elas precisam ter contato com a glória de Deus. E amados, isso precisa sair do campo da filosofia, isso precisa sair do campo do discurso, isso precisa sair do campo, sabe, apenas daquilo que a gente carrega como mensagem. Não, a nossa vida precisa ser uma mensagem viva. Tudo que você faz, a maneira como você conduz a sua casa, a maneira como você conduz os seus negócios, a maneira como você conduz os seus estudos, não pode ser uma vida insensata, não pode ser uma vida baseada naquilo que eu acho, ou naquilo que eu gostaria de ser. Não, eu tenho um propósito, eu nasci com um propósito nessa terra, Deus me criou para ser resposta para essa geração. Eu sou uma chave que vai girar a vida de pessoas, e eu preciso me preparar para isso, para ser essa chave. Eu preciso escutar o Espírito Santo me direcionando: olha, faz essa faculdade, trabalha naquilo ali, faz aquilo outro. Você precisa ser impulsionado, porque aqueles que são nascidos do Espírito, eles não caminham como quer, pelo contrário, eles são empurrados pelo Espírito Santo na direção do propósito, empurrados pelo Espírito Santo na direção da vontade de Deus. Mas a realidade de muitos crentes na vida da igreja são pessoas caminhando a partir das suas carências. Não, porque eu desejo tanto isso, porque eu quero tanto aquilo. E isso não é viver em sabedoria. Viver em sabedoria é você buscar o conhecimento, a revelação da vontade de Deus, e você caminhar sobre ela. Aleluia. Quantos aqui estão dispostos a abrir mão de alguma coisa que você deseja muito? Mas quantos aqui estão dispostos a tomar posse de muita coisa que Deus quer para a sua vida? Amém? Porque as pessoas, quando começam a ouvir esse discurso, elas falam de renúncia. Renúncia, renúncia. Gente, tem muita renúncia, mas também tem muita conquista, tem muita coisa boa. Deus nos chamou para sermos felizes, mas felizes em quem? Nele, para olharmos para Ele e dizer: tudo que eu preciso está em Ti, Tu és o foco da minha vida, Tu és a minha motivação, olhando para Jesus. Amém? E aí diz assim aqui, ó: portanto, não sejais faltos de juízo, mas, olha isso aqui é poderoso, mas buscai compreender
qual é a vontade do Senhor. Buscar compreender o que, gente? Qual é a vontade de quem? A vontade do... E aí eu quero ser bem prático quanto a isso. Porque as pessoas às vezes elas ouvem e elas dizem assim, mas como é que eu busco a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é buscada no seu dia a dia, lá no seu jardim. Sabe qual é o nome do seu jardim? O seu quarto, a sua sala, o lugar onde você tem relacionamento com Deus. Amém? Então você precisa compreender que a vontade de Deus ela não vai cair no seu colo de uma hora para outra. A vontade de Deus ela é revelada de maneira progressiva. E quanto mais eu caminho sobre ela, mais Deus vai revelá-la. Amém? Se eu soubesse de tudo que eu passaria para chegar onde eu estou aqui, eu não teria iniciado. Deus ele conhece meu coração. E o que Deus faz no seu amor? Ele me faz promessas. E essas promessas são iscas. E Ele me atrai a cada dia para a sua vontade. Quando eu dou o passo e a sua graça me capacita, Ele diz, Valmer, está vendo como eu te capacitei? Eu, oh Jesus, olha, eu pensei que eu não conseguiria. Valmer, tem agora o próximo passo. E aí você dá o outro passo e você diz, oh Jesus, aleluia. Valmer, agora tem um outro passo. Quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, eu nunca gostaria de ter passado por isso. Mas todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Todas as coisas. E é isso que nós precisamos compreender. Confiar no amor de Deus. Confiar de que Deus vai nos guiar, ainda que nós não saibamos para onde estamos indo. Mas confiar de que cada dia Ele vai me dar pistas, Ele vai me fazer viver em sabedoria, Ele vai me revelar a sua vontade, lá no meu quarto. E aí você vai dizer assim, mas será que eu estou escutando direito lá no meu quarto? Pode deixar, tudo que você escutar, o Espírito Santo vai usar alguém para testificar. Aí vai assim, por que Deus não fala comigo? Porque você não está escutando nada. Para que Deus vai testificar se você não está disposto a ouvir? Eu me lembro que quando eu era novo convertido, tudo que era lugar que eu ia, alguém era usado por Deus. Irmãos, para você ver, eu já fui de igreja batista. Então, uma vez eu fui numa igreja, aí a esposa do pastor, olha só, Deus queria usar mesmo. A esposa do pastor virou assim, ó, Deus deu uma palavra para você. Eu falei, Jesus dos crentes, como é que pode ser isso na igreja batista? Deus usando dessa maneira, e ela falou assim, Deus tem um chamado na sua vida, e ela começou a falar um monte de coisas, mas Deus já tinha falado comigo sobre esse chamado. Você precisa entender o seguinte, você quer receber testificação? Você precisa tirar um tempo para ouvir a Deus. Deus quer revelar a sua vontade, e o nome disso chama-se sabedoria. Diga comigo, conhecer a vontade de Deus. E não somente isso, mas também quem Ele é. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E como isso se torna uma verdade? Quando eu começo a colocar em xeque aquilo que penso, aquilo que sinto e aquilo que tenho vontade de fazer, e eu coloco para análise dele. E Ele vai começar a direcionar e te dar sabedoria. Valmer, isso aqui não glorifica a Deus. Isso aqui não é correto. Tá bom, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero falar aquilo, estou sentindo aquilo outro. Mas o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer a tua vontade. E aí sabe o que Ele vai fazer? Ele vai começar a te ensinar. Diga comigo, sabedoria. Sabedoria é se permitir ser ensinado pelo Espírito Santo. Amém? E nós vamos encontrar testificação disso nas Escrituras. Encontraremos testificação, Deus usando outras pessoas. Encontraremos testificação na nossa caminhada, mas nós precisamos entender que sabedoria só se adquire tendo relacionamento com Deus. E aí, queridos, eu não estou falando de sabedoria humana, estou falando de sabedoria espiritual. Diga comigo, Sofia espiritual. Amém? Isso é até interessante, né? Não coloca o nome da sua filha desse não. Qual é o nome da sua filha? Sofia espiritual a partir de hoje. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso 19. Mateus capítulo 11, verso 19.
Amém? Olha o que diz aqui. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Diga comigo: as minhas atitudes, a minha maneira de pensar, denuncia o quanto eu conheço e o quanto eu não conheço de Deus. Existem muitas pessoas que você vê claramente pela maneira de pensar que essas pessoas não se permitem serem transformadas pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, evangelho não é achar. Esse é o nosso grande problema. A gente acha muita coisa sobre o evangelho, mas evangelho é você ser convencido pelo Espírito Santo das verdades de Deus. Amém? Amém, amados? Ah, não, eu acho que tem que ser assim. Não estou perguntando o que você acha, eu estou dizendo, o Espírito Santo falou que isso é uma verdade? Ok? Então vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 1, verso 17. Quantos querem glorificar a Jesus com uma vida de obediência? Diga aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 1, verso 17. A Bíblia diz assim: amém? Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos. Conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, lhe livra de problemas e te faz viver em obediência. Quantas pessoas estão caminhando na desobediência, não porque elas querem, mas porque elas não se preocupam em buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, verso 40. Amém? A Bíblia diz assim: e o menino crescia e se fortalecia, falando de Jesus, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Diga comigo: há sabedoria disponível em Cristo. Diga: eu tenho sabedoria, porque Cristo vai me capacitar. Amém? A sua confiança precisa estar nele. Você precisa se permitir ser ensinado pelo Espírito Santo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa tremenda. A palavra aqui no versículo 40, crescer, no grego quer dizer avançar, aumentar, cortar caminho. Quando eu estava lendo hoje no dicionário do grego, eu falei assim: avançar, ok. Aumentar, amém, adição. Mas aí dizia também assim, cortar caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te dizendo que se você buscar nele, você vai chegar a lugares mais rápido do que você imagina. Por que às vezes nós demoramos a chegar em determinados lugares que Deus nos prometeu? Porque nós estamos tentando conduzir a nossa vida a partir daquilo que achamos, e não a partir daquilo que Ele tem para nos conduzir, a nos falar. Você quer chegar até as promessas de Deus? Então eu quero dizer uma coisa: pare de fazer as coisas a partir do que você acha. Você precisa perguntar ao Espírito Santo: ah, mas eu tive uma boa ideia. Boas ideias não vão fazer você viver a vontade de Deus. O que vai fazer você viver a plenitude disso é você entender que a sua vida pertence a Cristo, e é Ele que tem que direcionar todas as coisas. Amém? Viver em sabedoria é depender de Cristo, é depender do Espírito Santo, é perguntar a Ele, para que Ele possa conduzir, para que Ele possa falar. Uma das coisas que eu faço muito com os líderes aqui da igreja, eu digo assim: olha, o Senhor falou tal coisa no meu coração, porém, todavia, entretanto, busque testificação, para verificar se aquilo que Deus falou no meu coração é o mesmo que Deus vai falar ao seu.
Nós precisamos entender que as pessoas não podem encontrar respostas prontas em nós. Elas precisam buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que gera convicção. Por que que muitas vezes nós começamos coisas e não terminamos? Começamos porque nós estamos indo na onda de uma pessoa que falou, que pode até ser de Deus, mas entenda, convicção é só o Espírito Santo que pode gerar no seu coração. Você está entendendo, sim ou não? Diga comigo: meu Deus, que sabedoria é essa? Eu quero receber de Ti, Espírito Santo. Amém, aleluia. Eu quero profetizar que no ano de 2021 você vai viver 10 anos em um ano. Eu quero declarar que você que perdeu tempo, como eu fui tolo, apóstolo, está envergonhado de ouvir essa palavra. Meu irmão, não fique envergonhado não, sabe por quê? Porque na presença de Jesus há restituição. E eu quero dizer que a tua rendição hoje vai fazer você viver em um ano tudo aquilo que você não viveu durante 10 anos. Meu Deus, 10 anos é muita coisa. Mas eu creio. Eu ia falar, glória. Eu creio. Por isso falei. Eu creio, por isso falei. Eu creio que o meu Deus, que é infinito em graça e misericórdia, vai me conduzir em triunfo para a sua vontade. Nós cremos num Deus que quer nos fazer bênção para essa geração. Vamos lá. Meu Deus. Lucas capítulo 7, verso 35. Espírito Santo, continua nos conduzindo. Lucas capítulo 7, verso 35. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Deixa eu te falar, por que eu peguei esse versículo? Talvez você esteja lendo e falando assim, não tem nada a ver esse versículo, ele está fora de contexto. Mas o Espírito Santo, ele começou a falar uma coisa no meu coração. Sabe por que a gente apoia tanta coisa que não é de Deus? Porque a gente às vezes apoia pessoas, mas não apoia a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, ser ensinados pelo Espírito, para que nós sejamos também um instrumento de ajuste na vida de pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, porque nós gostamos de pessoas, porque nós nos identificamos com pessoas, nós apoiamos qualquer coisa. E não somos às vezes capazes de dizer, o que você está fazendo está errado. Eu gosto muito quando os meus discípulos ou pessoas próximas dizem para mim assim, apóstolo, isso aqui que o senhor está fazendo não está certo. E eu digo para elas, me explica, por que não está certo? Por causa disso. Ok, sem problemas. Pessoal, vamos juntar aqui. Sabe isso aqui que eu falei? Fulano falou comigo que isso aqui está errado, vamos alinhar. Porque, queridos, não se trata de mim, não se trata de você. Se trata daquilo que Ele está promovendo sobre a terra. Entenda, a sua vida não se trata de você. Se você precisa ser corrigido, seja humilde, acolha a sabedoria. Você é alguém que foi chamado para ser chave. Você não pode perder tempo. Quando as pessoas te corrigirem, você vai levantar a mão e dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou cortando o caminho, eu estou chegando mais rápido do que se ninguém falasse nada. Sim ou não, gente? Amém? Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em lugar nenhum, tenho que ler aqui, desculpe. Amém? Olha aí, quando o saber é celestial e internalizado, o saber transforma a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a maneira de agir. O Espírito Santo estava falando comigo hoje à tarde a respeito exatamente de coisas que nós conhecemos, mas que não foram internalizadas. E por isso não se torna uma prática na nossa vida. Não adianta nós termos o conhecimento. O conhecimento, ele precisa partir para o segundo passo. E qual é o segundo passo? A internalização do conhecimento. Sabe qual é o nome disso? Nós chamamos isso biblicamente de revelação.
quando um conhecimento toca a sua vida e ele ultrapassa a sua mente, aquilo é internalizado e você começa a agir de maneira diferente. Todo conhecimento que não impacta a sua maneira de agir é apenas conhecimento, não se tornou revelação. Você pode conhecer muita coisa, você pode ter lido a Bíblia mais do que eu, e com certeza o Jô Soares já leu a Bíblia mais do que eu, mas o conhecimento que ele leu não tocou a vida dele, não o transformou. Então não é conhecimento, isso é mentalidade grega, é revelação, e só quem pode fazer isso nas nossas vidas é o Espírito Santo, sim ou não? Aleluia, vamos lá, Atos capítulo 6, verso 3. Atos capítulo 6, verso 3. Amém? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre os diáconos. E os diáconos, muitos pensam que eles só ficavam arrumando a igreja. Não, irmãos. Eles eram responsáveis, por lidar com pessoas. E olha que coisa interessante. Diz aqui em Atos capítulo 6, verso 3. Diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de quê? Cheios e de sabedoria. Eles precisavam ter bom testemunho, eles precisavam ser cheios do Espírito, e isso era consequência do quê? Da transformação e do conhecimento de como Cristo faz as coisas e de quem Cristo é na vida desses homens. E por isso eles eram considerados pessoas cheias de sabedoria. Para quê? As quais encarregaremos deste ministério. Todo serviço de lidar com pessoas, é necessário que você tenha a revelação de quem Cristo é e como Ele lida com as coisas. Nós somos uma igreja de relacionamentos. Nós priorizamos os relacionamentos através do discipulado, através dos grupos, e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê sabedoria para lidar com as pessoas, pedindo: Espírito Santo, essa é a maneira que Jesus faria, essa é a maneira que Jesus se relacionaria com as pessoas. Para quê? Para que essa sabedoria toque as nossas vidas, nos transforme e também possa tocar a vida de pessoas. Amém, amados? Vocês estão aí, sim ou não? Tiago capítulo 1, verso 5. Lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5, nós temos lá claramente a palavra sofia. Se algum de vós tem falta de sofia, tem falta de sabedoria espiritual, rogue a Deus, que a todos concede de que maneira, gente? Liberalmente. Deus não tem reserva de te ensinar, Deus não tem reserva de se revelar a você. Em nome de Jesus, 2021, nós precisamos ser impactados profundamente pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos ser impactados a ponto das pessoas dizerem: olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas até a sua maneira de falar é diferente. Por quê? Porque aquilo que eu conhecia se tornou uma revelação, foi internalizado e impactou toda a minha maneira de agir, pensar e sentir. Amém? Você está aqui ainda comigo, sim ou não? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 3. Do 13, Tiago 3, do 13 ao 18, diz assim, ó: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder. Olha só, o entendimento, a sabedoria se mostra através de atitudes, ok? No cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem aonde, gente? Na sabedoria. Toda atitude tem origem na sua maneira de pensar. Se a sua maneira de pensar foi impactada pela sabedoria vinda do Espírito, a revelação de quem é Cristo, a revelação de como Ele procede, com certeza a sua maneira de agir vai mudar. Amém? No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Diga comigo: eu preciso lidar
com as questões do meu coração, que estão interrompendo o meu avanço, estão embargando o meu avanço. Então nós precisamos lidar com a verdade. O que existe de errado ainda na minha vida que não glorifica Jesus? Eu preciso lidar com isso. Eu preciso ser claro e dizer: Espírito Santo, eu não vou mais tolerar nada disso na minha vida. Espírito Santo, eu preciso de uma revelação clara de como Jesus agiria nessa situação. Chega, eu não vou mais acolher dentro de mim, não vou abrigar nada que seja procedente de uma sabedoria demoníaca. Amém, queridos? Dentro de mim habita o poder dos poderes, e a plenitude de Cristo está vindo porque eu creio e porque eu estou declarando e não vou mais tolerar. Amém? Versículo 15: porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é o que, gente? Demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo o que, gente? Pura. Que mais? Repleta de e de bons, imparciais e sem. Se você está sentindo ou agindo de alguma dessas formas aqui, você precisa dar um basta hoje e dizer: Espírito Santo, eu quero uma transformação na minha vida. Amém? O ano de 2021, nós teremos pessoas gêmeas aqui nesse lugar, iguaizinhas a Jesus. Iguaizinhas a Jesus. Hoje Deus está dando uma unção da corça, porque você vai correr de uma forma sobrenatural, você vai avançar, e aquilo que você dizia, e não, isso é uma debilidade, você vai dizer: não, não é o Cristo que habita em mim, e eu posso todas as coisas nele. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, sim ou não? Sim. Vamos lá, avançando então. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então deixa eu falar uma coisa para você. Essa justiça não é a mesma justiça que Cristo produziu na cruz em nosso favor. Amém? A graça é o favor imerecido de Deus, e tudo que nós temos é por causa daquilo que Cristo fez. Se nós somos justiça de Deus, se nós somos justos, somos justificados, tudo isso é por causa de Cristo. Mas aqui, quem é nascido de novo e é a justiça de Deus, diga aleluia! Se você é isso, eu creio que você seja, a primeira coisa que você precisa permitir que o Espírito Santo produza em você: justiça. Quem é nascido de novo vai produzir frutos de justiça. Claro que isso não é imediato, claro que isso não acontece: eu nasci agora e agora eu vou ser uma mangueira produtora aí de manga de justiça. Não, eu estou falando de pessoas que estão indo de glória em glória, sendo transformadas, pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito, e elas estão avançando de acordo com aquilo que o Espírito as desafia a fazer, e elas vão chegar aonde? Elas vão chegar à semelhança de Jesus, como está proposto a todos nós, lá em Romanos capítulo 8, verso 29. Quantos creem, digam amém? Amém. Vamos lá, gente, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 15, verso 14. Agora, com esse versículo aqui, tu vai levantar as duas mãos e vai dar glória para Jesus. Amém? Caros irmãos, versículo 14: eu estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos
uns aos outros. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A sabedoria que o Espírito Santo está gerando em você, ela te capacita a ajudar a outras pessoas. Ela nunca será uma sabedoria egoísta. Pelo contrário, aquilo que o Espírito Santo está me fazendo avançar, Ele também vai me fazer ajudar outras pessoas para que elas avancem também na mesma medida. Eu quero dizer que no nome de Cristo Jesus, no ano de 2021, meu irmão, uma revolução poderosa vai acontecer dentro de você, aonde a sua vida se servirá de influência, onde as pessoas dirão: eu conheci a Cristo, conheci fulano. Tem gente que está incrédula ainda. Meu Deus do céu, ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, essa pessoa que está em casa agora, ajuda essa pessoa a crer. Em nome de Jesus, Espírito, não sou eu que convenço, mas eu estou plenamente convencido. E isso porque a palavra diz: eu estou convencido de que todos que estão aqui, em nome de Jesus, já estão cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria. Em Cristo tudo já está disponível. Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, eu quero sabedoria que vem do alto. Eu quero ser tocado. Eu não quero ser crente de domingo. Eu não quero, Espírito Santo, ser um membro de igreja. Eu quero ser uma extensão de quem o Senhor é. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas tenham uma experiência prazerosa de ter convivido com Cristo. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu não quero mais ser a pessoa que eu sempre fui. Eu não quero mais ser aquela pessoa que um dia eu fui. Não, eu quero que as pessoas digam: Cristo em você é a esperança, é aquilo que eu esperava. Cristo em você. Cristo em você. Irmãos, a sociedade está de saco cheio de crente. A sociedade está dizendo: aonde estão? Aonde estão os frutos? Aonde está o discurso? Irmãos, eu não quero colocar um jugo sobre ninguém, por favor, não me compreenda assim. Mas eu sei que o meu Deus, o teu Deus, te salvou com propósito. E Ele está ansioso para que você corresponda a esse propósito. Ele está ansioso. Ele quer que você corresponda a isso. Corresponda. Daqui a pouco nós vamos cear. E cear é você dizer para Ele: eu sei o que o Senhor fez por mim, e eu hoje tomo posse e digo: faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Eu sei que hoje eu faço parte de uma nova aliança, eu sei que o Senhor me resgatou. Cumpra em mim aquilo que o Senhor sonhou. Eu quero ser o sonho de Deus nessa geração. Eu quero que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus pela minha vida. Eu quero que elas digam: meu Deus, como foi bom você ter conhecido Jesus, porque você se tornou resposta para mim. Eu quero que as pessoas digam: como é bom e agradável estar com você. Olha como é bom conviver com você. Olha como é bom lidar com você. Como é bom estar com você. Eu só vejo uma coisa: Deus é bom. Por quê? Não porque eu tenho visto, mas porque eu vi você. E vendo você, eu estou vendo o próprio Deus. Amém, gente? Amém? Eu oro agora para que o Espírito Santo faça aquilo que eu não consigo. Amém? Para que Ele fale ao seu coração, para que Ele toque em você de uma maneira como eu não posso tocar. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. Eu quero dizer uma coisa, repetir: nós pertencemos a Cristo. Nós não estamos nas mãos do diabo. Ele nos resgatou, Ele nos arrebatou da mão do diabo, e hoje nós estamos totalmente nas mãos dEle. Ele está no controle de todas as coisas. Se existe alguma área da sua vida que Deus não possa tomar o controle, eu quero dizer: Ele está tomando o controle nesse momento. Ele já tomou, permita. E a Bíblia diz assim, nos versículos 30 e 31, portanto, vós sois dele. Você pode repetir isso? Eu sou dele.
Eu sou dele. Eu sou dele. Isso, repita até que isso internalize. Espírito Santo, me ajude a entender. Eu sou dele. Eu sou dele. Amém? Porque às vezes a gente acha que pertence a um monte de coisas. Não, eu sou dele. Propriedade exclusiva. Reino de sacerdotes. Eu sou dele. E ele é meu. Ele é meu. Oh, Espírito Santo. E aí diz assim: em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim, olha gente, a fim, com a finalidade de, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você tem alguma coisa de bom na sua vida, pode levantar a mão, é porque é por causa dele. Ele fez isso em você. Aquele que começou a boa obra, ele está fazendo, ele está concluindo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2. Amém? Diga comigo, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E quantas pessoas não olharem para a gente e dizerem assim: você se parece com alguém. Eu estou olhando para você, você está parecendo com alguém. E quantas pessoas dizem assim: olha, você parece com Jesus. Ainda não é o bastante, a gente precisa de sabedoria. E a Bíblia diz assim: a pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Então diga comigo, eu preciso de sabedoria. Reconheça isso, você precisa de sabedoria. Amém, queridos? Amém? E eu oro para que você se renda à vontade de Deus e conduza a sua vida de acordo com a vontade dEle. Amém? Conduzir a sua vida de acordo com a vontade dEle. Conduza a sua vida de acordo não com aquilo que você deseja. Por favor, por favor, por favor. Eu sei que como seres humanos, e eu me coloco dentro disso, nós temos vontade de fazer muitas coisas. Mas essa é a chave daquilo que o Espírito Santo produz em nós. A minha vontade é uma, mas eu quero lhe perguntar, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para esse tempo? Ah, mas eu não quero fazer. Ninguém te perguntou o que você quer fazer. Você precisa entender que Ele é o dono. Ele é o dono. Ele é o dono. Diga comigo, Ele é o dono. Ele é o dono. Amém? Hoje eu não faço mais isso, mas quantas vezes eu quis espizinhar em cima da Aline. A Aline, a gente às vezes brigava e eu dizia, não vou pedir perdão não. E aí ela ficava lá chateada comigo e eu, ia lá, não. Aí, mas irmãos, uma coisa que eu nunca resisti foi a voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falava para mim assim, vai lá, pede perdão. Mas ela está errada, não interessa. Eu estou perguntando se ela está errada. Eu estou falando para você, vai lá e pede perdão à sua esposa. Porque o marido, ele precisa ser uma referência para a sua esposa. Ame como Cristo amou a igreja. Toim, 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 toim. Aí eu vinha todo sem graça. Porque quando a gente está com orgulho, a gente fica posudo. Mas quando Jesus fala, a gente fica sem graça. Aí eu falava para a Aline, então, Aline, eu queria te pedir perdão. Diga comigo, sabedoria. Meu irmão, quem quer mulher feliz tem que pedir perdão. É sabedoria. Varão Galileu, é sabedoria. Receba na tua vida. Amém? Peça perdão. Eu sei que ela é enjoada. Eu sei que às vezes ela torra. Que tem mulher que é torradeira. Mas Jesus também está transformando. E eu sei que você também é chapa quente. Ah, varão chapa quente. Mulher torradeira, irmã, é uma cozinha completa. Mulher torradeira e homem chapa quente. Não é? Gostou dessa, né? Vou usar no Casados para Sempre. Ah, mulher torradeira, o marido fica como? Glória a Deus, alguém está do meu lado, né? Quando tu é chapa quente, o cara já fica murcho.
Já fica, meu Deus, se eu sou chapa quente, o negócio está difícil. Diga comigo, a vontade de Deus é que eu me renda à sua voz suave e volte atrás. O Senhor está dizendo, volte atrás na sua decisão. Volte atrás na sua decisão. Ele está falando ao seu coração. E você precisa dar ouvidos a essa voz que te chamou. Não esqueça da voz que te chamou. Ela continua falando com você nos dias de hoje. E ela está dizendo, eu amo você. Amém? Amém? Ainda que você seja chapa quente, Jesus te ama. Ainda que você seja torradeira, Jesus te ama, tá bom? Pode deixar. Queridos, você entendeu o que é sabedoria, sim ou não? Agora eu quero te dar 10 passos para você viver sabedoria financeira. Quantos querem no ano de 2021 romper e falar, Jesus, 2021 vai ser o ano da minha vida, eu vou ser muito próspero no ano de 2021. Amém? Eu vou fazer rapidinho, fique em paz. Falou 10 passos, meu pai do céu, 10 passos é muita coisa. É rapidinho. Primeiro passo, anota aí. Busque saber a vontade de Deus, para que você possa investir da maneira correta. Então o grande problema que nós temos às vezes na nossa vida financeira é porque a gente vê dinheiro na mão e a gente começa a gastar em tudo que a gente acha que tem que gastar, ou a gente gasta de acordo com as nossas carências. Obrigado, profetisa. Amém? Por que carência? A gente vê o dinheiro, a gente diz assim, que vontade de comprar aquele carro. Mas aí você não faz o cálculo do IPVA, você não faz o cálculo do pneu. Meu Deus, que vontade de fazer aquilo. Diga comigo, vontade dá e passa. Submeta ao Espírito Santo. Amém? Amados, existem lugares que eu e minha esposa nós sonhamos em ir. Já tivemos o dinheiro e Deus falou, não vá. Você precisa compreender a vontade de Deus para a sua vida, para aquele tempo. Então busque saber a vontade de Deus, esse é o primeiro passo. Segundo passo, semeie de acordo com a vontade de Deus. Nem toda semeadura vai produzir a colheita que você deseja. Por quê? Porque a semeadura tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Por isso que quando nós fazemos um momento de ofertório, nós pedimos que as pessoas orem antes, pedindo qual a semente que Deus quer que você coloque dentro do envelope. Não é uma questão de valor, é uma questão de você estar conectado com aquilo que o Espírito está querendo receber de você, para que depois você tenha a colheita que você precisa, sim ou não? Amém? Amados, já passei várias situações de semear, e eu dizia assim, Senhor, eu quero semear isso. E o Espírito Santo falou assim, mas eu não quero que você semeie isso, eu quero que você semeie aquilo. E depois eu fui entender porque que o Espírito Santo queria que eu semeasse aquele valor ou aquela coisa. Porque, querido, semeadura não é só no momento da oferta na igreja. Semeadura é quando o Espírito Santo diz assim, paga a faculdade de fulano. Semeadura é quando você vê uma pessoa e diz assim, Deus fala assim, vai no mercado, compra isso, aquilo, e vai na casa. Aí você fala assim, mas fulano está precisando. Obedece. Deus está mandando você ofertar, e não é por necessidade, mas Ele está conduzindo a sua vida em nome de Jesus. Nós não semeamos por necessidade, nós não semeamos por medo, mas nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito, porque somos filhos de Deus. Aprenda a semear. Aprenda a semear. Eu fiquei muito impactado quando uma pessoa que eu conheço e faz parte do meu relacionamento virou para mim e falou assim, apóstolo, estou fazendo faculdade. E eu disse, mas você não estava passando por dificuldade? Pois é, Deus falou com uma pessoa que nem fala muito comigo, e Deus falou para ele pagar a minha faculdade. E eu falei assim, Senhor, como é bom quando as pessoas se colocam como resposta na vida de outras. E essas pessoas que foram abençoadas, elas dizem, Deus é bom. Todas as vezes que você semeia de acordo com a vontade de Deus, pessoas vão dizer, Deus é bom. Então, em nome de Jesus, diga comigo o segundo passo. Semeie de acordo com a vontade de Deus. Terceiro passo, amém? E esse terceiro passo está estabelecido lá em 2 de Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, que eu não vou ler, mas é a viúva daquele discípulo a viúva do discípulo de profetas, que ele morre,
e ela está cheia de dívidas, e aí Eliseu tem aquele contato com ela, e ele faz um milagre. O Espírito Santo move um milagre na vida daquela mulher, que é a multiplicação do azeite. Qual é o último conselho que Eliseu dá para aquela mulher? Qual que faz? Quando ela acabou o azeite, o que ele fala para ela? Vende o azeite e paga as suas, e depois faz o quê? E vive com o que? Amados, o nosso problema é quando a gente vê dinheiro na mão, nós não temos o princípio de quitar as nossas dívidas. É uma vergonha a quantidade de crentes que tem condições de pagar dívidas, mas não paga, simplesmente porque isso não é uma prioridade. Irmãos, eu tive uma criação muito difícil em alguns momentos com minha mãe, mas eu já contei isso e repito, para você entender o nível de discipulado que eu fui submetido pelaquela mulher. Uma vez eu comprei uma rifa, não tinha dinheiro para pagar, porque eu tinha 8 anos de idade, e 8 anos de idade você não tem dinheiro, e eu peguei, e o pessoal na rua começou a falar, Valmer Caloteiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Comprei a rifa porque eu não conseguia dizer não. Compra a rifa, eu não conseguia dizer não. Comprei a rifa. Aí minha mãe está lá em casa ouvindo tudo, e aí quando eu subi, ela disse, o que está acontecendo? Eu falei, não, é porque eu comprei uma rifa e eu não tenho dinheiro. Ela falou, quanto custa a rifa? Vou chutar aqui o valor. Custa R$2. Vai lá e paga, depois volta aqui. Fui lá, paguei a rifa, todo bobo. Ela disse para mim assim, a próxima vez que você ficar devendo alguém, eu vou te jogar no meio da rua, vou mandar o pessoal te dar uma coça, e quando entrar, sou eu que vou te dar. E eu sabia que ela faria aquilo. Sabe o que acontece, irmãos? Isso não é ferida não, eu não consigo dever a ninguém. Sabe o que muito crente precisa às vezes? Além do convencimento do Espírito, de uma boa coça. Sabe por quê? Porque tem gente que Deus está abençoando, Deus está liberando, e você só sabe alimentar as suas perebas, as suas carências, e fica dizendo, não, porque eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo. Tem um próximo tópico aqui que é viva com o que você tem. Viva com o que você tem. Viva com o que você tem. Porque tem gente que está vivendo uma vida fora dos padrões do que você se preparou para viver. Você está entendendo, irmãos? O amor de Deus continua aqui, fluindo. Amém? Estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque eu como líder de igreja, né, como as pessoas conhecem como um pastor, eu já passei diversas vergonhas da pessoa dizendo, nós não vendemos para pastor. No entanto que eu tento de diversas maneiras dizer que eu não sou pastor. Qual é a sua profissão? Eu digo técnico informática. Não sei mais nada. Um dia a Aline precisou de um negócio lá em casa, ela falou, Valmer, faz isso. Eu falei, eu não sei. Ela disse, não acredito que você não sabe. Eu falei, eu não sei, mulher, em nome de Jesus, não sei. Ela falou, Valmer, eu falei, não sei, eu não sei, isso daí não é da minha época. E eu falei assim, meu Deus. E aí todo mundo pergunta, você trabalha em, qual é a sua profissão? Eu falo, técnico informática, essa é a minha formação. Ela diz, mas o que você exerce? Eu falei, lá vem crítica. Eu falo, sacerdote religioso. Ou sacerdote confessional. É assim que a Receita Federal me reconhece. E aí diz assim, desculpe, infelizmente nós não vendemos para sacerdotes confessionais. Porque é muita dívida. É muita gente que não paga. Em nome de Jesus, Deus vai fazer milagres na sua vida. Eu não estou falando, presta atenção, eu não estou falando de gente que está devendo, porque a dívida é gigantesca e você não tem como. Apesar que eu vou te proclamar uma coisa, esse ano de 2021, Deus vai fazer milagres e você vai pagar todas as dívidas. Todas as dívidas. Receba agora a graça de Deus na sua vida, a capacitação. Mas entenda uma coisa, quando o milagre vier, não alimente os seus desejos
vou comer no japonês, vou comer no churrasco, vou comer. Por quê? Porque eu estou com dinheiro, porque eu estou com dinheiro. Eita Deus! A nossa! Recebe aí. Já que a gente está com dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos pagar. A ordem é para pagar. A ordem é para pagar, irmão. Vamos pagar em nome de Jesus. 2021 nós vamos pagar as nossas dívidas. Em nome de Jesus, em 2021 as pessoas vão glorificar a Deus, porque você vai receber um milagre e elas vão dizer: meu Deus, o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Aquele que mudava de calçada, agora veio falar comigo. Amém? Quantos recebem isso? Diga: eu tomo posse. Vamos lá, em nome de Jesus. Quarto, quer ter uma vida financeira saudável? Faça planejamento. Tem um monte de planilhas na internet. Por quê? Porque tem gente que está vivendo com uma vida além do que ganha. E meus irmãos, não dá. Tem planejamento. Eu não esqueço quantas vezes, vou falar aqui, vou expor o nosso pastor Adiel. Pastor Adiel, a gente falava assim para ele e para a pastora Adriana: vamos sair para comer alguma coisa? Eles diziam: então, a gente vai para casa. Por quê? Porque a gente não tem. Não, mas Adiel, mas é só 30 reais, não tem 30 reais. Não, não tenho. Dá uma cutucada aí em você mesmo e fala assim: para de agradar os outros. A gente dizia: vai, porque a gente vai pagar, em nome de Jesus. Vai ficar sem ir não. Vamos. 30 reais não vai fazer ninguém pobre, em nome de Jesus. A gente é enriquecido, amém? Mas entenda uma coisa: você precisa viver com o que você tem. Amém? Vou tocar uma outra coisa aqui, ó. Faça planejamento. Está anotando, irmãos? Sabedoria financeira, ó, Deus vai fazer milagre, vai ser dinheiro vindo de tudo que é lugar, aquela causa da justiça saindo, entrando na tua conta. Ah, Deus, eu vou semear e vou pagar. Amém? Não viva pelas carências. Ah, porque eu não tive isso, ah, porque eu não tive aquilo. Viva na realidade, caia na real. Qual é a vida que eu tenho? O que eu preciso pagar? Planilha aqui do lado, as dívidas, tudo bonitinho aqui. Amém? Igual aqui na igreja a gente caminha na real. Você está vendo um monte de coisa para fazer aqui na igreja. Você acha que eu estou feliz com essa calha cheia de buraco? Você acha que eu estou feliz com essa pintura aqui fora? Você acha que eu estou feliz com um monte de coisa para fazer? Mas aqui nós seguimos a seguinte regra: nós pagamos o que devemos. Em nome de Jesus, pague o que você deve, viva com o que você tem. O que não dá para fazer, não faça. Deus vai lhe prosperar, ore. Deus vai fazer milagres, mas não fique ostentando o que você não tem. Você está recebendo aí? Amém? Sexto, não viva por tradições. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo. E aí, nós orientamos sempre aqui na igreja, falamos, aqui na igreja, a maioria das pessoas sabe, mas a gente não comemora Natal. Não comemora Natal por quê? Porque não é bíblico. Amém? Ah, se eu colocar, o diabo vai vir? Não, o diabo vai vir mais não, irmão. Pode deixar, fique em paz quanto a isso. Mas por que a gente não comemora? Porque não faz sentido. Não faz sentido você entrar numa festa, se endividar, comprar um monte de coisas que você não precisa comprar por causa de uma tradição. Não faz sentido você comprar roupa nova, isso aqui não faz sentido nenhum para a sua vida, quando você pode esperar para janeiro e comprar tudo mais barato. Não faz sentido você comprar um monte de coisa que não faz parte da nossa flora. Está aqui, voltou Eliseu. Voltou. Vou falar que Satanás está furioso. Não, mano, vou calar não. Hoje eu vim falar tudo. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos viver pela realidade. Não podemos viver por tradições. Comemore o Natal na casa dos seus familiares. Mas para com essa palhaçada de comprar presente para todo mundo.
Sabe por quê? Porque eu vi gente que pega o 13º todo, não porque é tradição. O 13º é para você preparar a sua família para a escola, é para você pagar o teu IPTU, é para você pagar os bombeiros, é para você pagar a tua água, é para você pagar tudo que necessita. Para com essa palhaçada de ficar vivendo por tradições, e por causa disso tem um monte de gente ficando endividada, é cartão de crédito. Em nome de Jesus, cartão de crédito não é dinheiro, gente. Sabedoria financeira é nós vivemos com aquilo que temos. Se há uma emergência, utilize o cartão de crédito. Amém? Amém? Você está aqui comigo? Sim ou não? Você está aqui? Sim ou não? Amém. 7º, saia da dependência dos seus pais. Saia da dependência dos seus pais. O apóstolo que vos fala já teve luz cortada morando debaixo da casa da mãe. Mas eu nunca fui na minha mãe pedir que ela pagasse as minhas contas. Sabe por quê? Porque ter contato com mãe, com pai, é para emergência e não para dependência. Muitos crentes não seguiram a orientação bíblica. Quando o homem conhece a sua mulher, eles se unem e deixam pai e mãe. Ajudar por um tempo é uma coisa, viver uma vida cheia de ostentação por causa de papai e mamãe não dá. Amém? Você que está me ouvindo, é isso mesmo. Sai das costas do teu pai e tua mãe. Eles estão querendo viajar e tem que sustentar você, que é um burro velho e uma boa velha tentando fazer alguma coisa. Sério, gente. Eu estou falando sério. Papai e mamãe tem que viajar. Papai e mamãe tem que viajar. Já te aturou muito. Já me aturou muito. Amém. Amém. Uma vez minha mãe falou assim para mim: Valmer, eu vou comprar um terreno para você. Eu falei: mas quem pediu a senhora para comprar terreno? Não, eu não consigo ver você morando de aluguel. Eu falei: mãe, vai cuidar de sua vida, vá viajar com meu pai, vai dar beijo na boca, vai curtir. Agora eu vejo, amados, quantas pessoas estão tendo TV a cabo, internet não sei o quê. E aí você olha e fala assim: meu Deus, que maravilha. Não, minha mãe que me ajuda a pagar a internet. Não, meu pai que me ajuda a fazer isso. Eu não estou dizendo de dividir, não. Eu estou falando que a mãe mora na China, o cara mora aqui, e o cara vive às custas do pai e da mãe. Diga comigo: deixa o pai e a mãe viverem. Amém. 8, caia na real de quanto você ganha. Viva de acordo. Quanto você ganha? Quanto você ganha? É esse o dinheiro que você vai viver, é esse o dinheiro que você vai ofertar, é esse o dinheiro que você vai... Ah, mas não dá para fazer, não dá para comprar o carro. Meu irmão, compra o que der. O que não der, você sabe fazer o quê? 10º. Ó, acabou, maravilha. Não, desculpe, 9. Invista no seu crescimento. Sabe o que é isso? Quem quer mudar de vida aqui, diga glória a Deus. Então, está na hora de você começar a investir no seu crescimento. Fazer um curso, estudar. Tem que orar. Não adianta começar igual um louco, fazer um monte de coisa, batendo cabeça. Não, oração, vamos ver assim, o que o Senhor quer da minha vida? É isso aqui? Vamos lá, vamos investir. Amém? Você quer melhorar de vida? Sim ou não? Amém? Davi falou comigo assim: pai, dá para a gente comprar uma viagem para a França? Eu falei: claro que dá, filho. Aí ele falou: quando? Eu falei: quando você trabalhar e pagar a minha. Aí ele ficou olhando para minha cara assim dentro do carro, eu olhando pelo retrovisor. Aí quando parou no sinal, eu olhei para a cara dele e falei assim: filho, papai não tem condições, mas eu sei que você, Deus vai abençoar muito, e você vai ter condições de pagar a minha, da sua mãe, da sua irmã. Vai ser uma bênção. Filhinho, abençoa o seu pai e a sua mãe. Filhinho, invista no seu pai e na sua mãe. Honre-os também. Sabe? A gente precisa também, de vez em quando, separar um dinheirinho. Separar, vamos lá, leva tua mãe para jantar, leva teu pai para jantar. Paga uma viagem para sua mãe sem você. Não, eu tenho que ir, não. Tem que ir não.
Tem que não, vá, manda eles. Sem você. Não, meu pai gosta muito de mim, minha mãe gosta muito. Eu sei que ele gosta, vai dizer que não. Vai criar uma ferida no seu coração? Não. Paga para eles. Deixa eles irem. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Você quer prosperar no ano de 2021? Você quer? Então aprenda uma coisa. Aprenda que o seu dinheiro, ele precisa passar pelo crivo de Deus. O dinheiro, ele deve estar totalmente no crivo de Deus. Irmãos, eu já passei experiências de eu ter que pagar uma conta e Deus mandar eu pagar outra. Eu falei, Senhor, não tem lógica. Valmer, vai lá. Quando eu pagava a conta, aquela conta que eu pagava tinha uns juros que era batido porque eu paguei antecipado. E o dinheiro que sobrou eu juntava com uma outra conta que eu via que não tinha possibilidade e eu conseguia pagar duas contas de uma vez só. Então entenda uma coisa, dinheiro é espiritual. Dinheiro é espiritual. E sabe quem está no controle do teu dinheiro? Ou é você, ou é o Espírito Santo. Mas eu quero declarar que no nome de Jesus, no ano de 2021, quem vai entrar no controle de tudo na tua vida vai ser o Espírito Santo. Eu quero declarar no ano de 2021, meu irmão, muitas realidades aqui serão transformadas. E não serão transformadas com palavras positivas, serão transformadas com atitudes que correspondam à nossa fé. Atitudes que realmente respaldem uma fé verdadeira, uma fé legítima. No nome de Jesus, que você hoje receba sabedoria, mas que você se renda a essa sabedoria que vem dos céus. Diga, Espírito Santo, eu fui chamado para viver a tua vontade, ajuda-me, eu quero me render a isso, eu quero me render à tua vontade. Se você crê nisso, eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar em nome de Jesus, e você começar a dizer, Espírito Santo, há um tempo maravilhoso reservado para mim, há um tempo maravilhoso reservado para 2021, é um ano de avanço, é um ano de crescimento, é um ano que o Senhor vai fazer muita coisa boa na minha vida, mas eu preciso agir com sabedoria, eu preciso corresponder à tua voz, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso em nome de Jesus me render. Se renda ao Espírito Santo hoje, Ele está falando com você, existem planos maravilhosos, se renda, se renda, se renda, se renda, esse é o tempo. Estamos no meio da sabedoria. E Ele dá, a Bíblia diz, liberalmente. Liberalmente. Diga comigo, Deus dá sabedoria. Liberalmente. Fale em línguas aí no seu lugar. Amém? Levante as suas mãos a Ele. Diga, Espírito Santo, o ano de 2021, eu quero a tua vontade, ela é tudo que eu preciso. Me ajude a viver a plenitude. Eu quero ouvir, quero ser transformado e quero avançar, no nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que ainda não tem a Cristo na sua vida, e você quer dizer, Espírito Santo, o ano de 2021 eu quero que as coisas sejam diferentes, eu quero me render, Espírito Santo, eu quero fazer a vontade de Deus. Se você precisa fazer isso, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo hoje te trouxe para dizer, você pode ter uma vida diferente. Eu preparei prosperidade para você. Você não precisa mais viver uma vida miserável. Pobreza é consequência do pecado, mas nós que somos justificados, fomos resgatados da pobreza, e hoje temos total enriquecimento em Cristo. É somente se render e permitir que Ele faça. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se você precisa fazer, saia. Eu me rendo, só você quem pode me convencer. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, só você quem pode me convencer. Deixa o Espírito lhe convencer.
Deixa Ele falar. Eu me rendo. Deixa Ele mostrar quem você pode ser nele. Você quem pode me convencer. Eu me rendo. Eu me rendo. Só você quem pode me convencer. Muitas vezes nós achamos assim: eu já tenho Deus na minha vida. Eu não estou falando de ter Deus na sua vida, eu estou dizendo de você ter a plenitude que se chama Jesus na sua vida. Se você hoje precisa fazer isso, porque você nunca confessou a Jesus como Senhor, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Hoje o Espírito Santo está dizendo: há uma liberação do meu amor sobre você. Se você precisa fazer isso, saia do seu lugar. Essa é a noite que o Senhor escolheu para transformar, dar uma virada na tua história, virar a página, mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se existe alguém aqui nessa condição, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Não tenha medo, deixe que o Espírito Santo te conduza até aqui. É você quem faz, você quem faz toda boa obra em mim. É você quem faz, você quem faz toda boa obra em mim. É você quem faz, você quem faz. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça e diga comigo: toda sabedoria oriunda do Espírito repousa sobre mim, e eu tomo posse. Eu confesso, sou próspero como Jesus. Sou sábio porque vou ouvir e andar de acordo com a vontade de Deus. Assim como Jesus andou por todos os lugares, desfazendo as obras do diabo, porque o Espírito era com ele, assim também é comigo. E hoje eu estou suprido de tudo, em nome de Jesus. Eu oro para que esse mês seja o início de grandes mudanças na sua vida. Eu oro para que esse mês seja um ano de avanço, seja um ano de você resolver pendências, seja um ano de você procurar todas as pessoas que você deve e dizer: no ano de 2021 eu vou pagar. No ano de 2021 Deus vai prover de uma maneira sobrenatural na minha vida, eu vou pagar a todos. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. E você todo dia vai confessar: 2021 eu vou pagar todos os meus devedores. Todos os meus devedores não, todos aqueles a quem eu devo, eu vou pagar no nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque lá em Provérbios diz que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Diga comigo: um bom nome. Um bom nome. Um bom nome vale muito mais. A partir de hoje a sua prioridade é você ter um bom nome, uma boa reputação, porque você representa Jesus. Amém? Aqueles que creem, diga: eu creio nisso. Dê um forte aplauso ao Senhor, querido, em nome de Jesus.